Olá, queridos irmãos, nos reunimos mais uma semana no nosso culto no lar, é o culto durante a semana, onde nós temos a oportunidade de falarmos sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, e temos tido, nas últimas 2 semanas, tivemos motivos especiais. Então, na última semana tivemos um tempo de homenagem aos pais, e foi um momento muito especial. Na outra semana, o Grupo Geroarte também com o tema de Missões Rio. Nós fechamos a nossa campanha neste último domingo para contribuições, mas nós vamos continuar falando sobre esse tema. Talvez ainda este mês falemos sobre esta temática, porque ela é necessária para nós, ela é atual para esse tempo e ela é a palavra de Deus também ministrada ao nosso coração no sentido de nos despertar para a missão que temos em nossa cidade como missionários, ouvindo o clamor do povo, ouvindo o clamor daqueles que sofrem em nossa cidade, respondendo a este clamor, sendo uma resposta de Deus para eles. Então nós vamos começar esse culto orando por missões. Então a irmã Luciana Anacleto vai orar nesse momento por missões na nossa cidade, intercedendo pelas capelanias, pelos missionários, e para que nós sejamos também usados por Deus. Vamos orar. Pai, obrigada, Deus. Obrigado porque a gente tem essa oportunidade de falar contigo. Somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Neste momento eu venho te pedir, ó Pai, para que o Senhor cuide de cada missionário em cada capelania, ó Pai. São tantas: a capelania estudantil, prisional, socioeducacional, dependência química, hospitalar, ó Pai, enlutados, portuária, dentre outras, ó Pai. Senhor, ser com cada missionário, cada voluntário, ó Pai, que o Senhor possa sustentar. Temos vivido aqui no Rio tempos difíceis, ó Pai, com essa pandemia. Ó Pai de amor, que o Senhor nos ajude a manter o sustento desses missionários também, Deus. Ó Pai, essa campanha, Pai, que ela é tão sugestiva. A nossa cidade, ela clama pelo teu amor, pelo teu cuidado, e que a gente possa ser resposta desse clamor, ó Pai. Muito obrigada, porque o Senhor dá essa oportunidade da gente poder falar do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Há um grande desafio diante de nós, queridos. Há um grande desafio de levarmos a palavra de Deus nesse tempo em que nós estamos vivendo essa grande luta e dificuldade, esse grande desafio na nossa saúde. É um novo jeito que a gente está vivendo, como tem sido dito, esse novo normal que é ainda um tempo transitório, e nós não sabemos exatamente como será a dinâmica da nossa vida depois desse tempo. Mas nós temos cumprido a missão. Nossa igreja tem então socorrido pessoas, ajudado pessoas, e nós precisamos então da sua cooperação, da sua perseverança na contribuição para o celeiro do amor, através dos dízimos e das ofertas, que você persevere para que nós possamos cumprir com os nossos compromissos financeiros e possamos ajudar as pessoas que carecem. Nós queremos nesse momento também agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes desta semana. Hoje não tem ninguém fazendo aniversário, mas quem fez no dia 15 foi a irmã Milka, e no dia 16 a irmã Milka. Então um grande abraço, que Deus abençoe. Transmitam o nosso abraço à irmã Milka. Se vocês estiverem assistindo, falo então com a Rose, com a sua família. No dia 16, irmã Ana Lúcia, então, nossa secretária, celebrou mais um ano de vida. Ana, que Deus abençoe, muito obrigado por sua dedicação no seu ministério, mas também no seu trabalho como secretária da nossa igreja. Muito obrigado por estar abençoando também a nossa vida e o meu ministério. Que Deus abençoe, abençoe sua saúde, abençoe sua família. No dia 17, irmã Luciane Fernandes, que também nos abençoou no começo desse tempo, fazendo lá os vídeos da ginástica, dos exercícios. Luciana, que Deus continue abençoando sua vida, a vida de Luma, que vocês
estejam sendo cuidados e protegidas pelo Senhor. E um feliz aniversário para você. No dia 17 também, irmã Maria Amélia, querida, que Deus abençoe. Se ela não estiver assistindo, Jane, transmita o nosso abraço, que Deus continue cuidando da irmã, continue abençoando sua saúde nesse tempo. E bodas de casamento, então, irmã Kátia Lima e Joelson fizeram então no dia 14 do 8, celebraram mais um ano de casamento. A minha oração é que Deus também abençoe vocês, continue cuidando de suas vidas, da sua saúde, do seu casamento, renovando o amor, restaurando a vida de vocês. Que Deus os abençoe. Nós vamos agradecer pela vida desses irmãos e vamos orar por você. Se você tem algum pedido, faça chegar até nós ou coloque aí no chat. Se é um pedido que nós já temos orado, talvez não seja necessário repetir ou talvez atualizar alguma informação, se você quiser. Então nós vamos orar por esses pedidos. Vamos orar, queridos. Mais uma vez nos colocamos diante de Ti para suplicar, Senhor Deus, a Tua bênção na vida daqueles que têm sofrido, que estão enfrentando uma luta na enfermidade, seja por causa da Covid, de um problema de saúde diferente, de um câncer, de uma dificuldade, de um relacionamento complicado, de um momento de angústia, de uma depressão. O que nós pedimos, Senhor, é que essas pessoas confiem em Ti e possam esperar em Ti, Senhor Deus, que elas olhem para o Senhor no meio da dor e percebam e sintam que o Senhor está cuidando delas e que elas reconheçam que o Senhor tem um plano para elas e que no Teu plano, Senhor Deus, há um tempo certo e um momento certo para a cura, para o fortalecimento, para o quebrantamento, e nós queremos viver todos esses momentos na Tua presença. Não nos deixe ficarmos apáticos, acomodados, indiferentes à Tua realidade, Senhor, a realidade da Tua presença, do Teu amor por nós. Quebranta-nos, Senhor Deus, e que no momento em que a gente estiver se sentindo fraco, que a gente reconheça que somos fortalecidos pelo Senhor. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, nós Te adoramos, porque Tu és o Deus do universo, o Senhor nos ama e o Senhor lida com a gente, Senhor, na nossa intimidade. O Senhor trata com a gente como se só a gente existisse para o Senhor quando estamos na intimidade. E quando estamos juntos, nós sabemos que Tu és o nosso Pai e que o Senhor está cuidando de nós e nós Te agradecemos por isso. Fortalece a nossa fé, Senhor Deus. Nós precisamos, Senhor, ter o coração animado, ter as forças renovadas, Senhor Deus. Abençoa cada um e cada família, Senhor, que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa cuidar de todos e daqueles que também que não estão aqui conosco, Senhor. Nós Te agradecemos pela vida, Senhor Deus, dos irmãos que celebraram mais um ano de vida. Continua abençoando a cada um, a cada família, Senhor, a cada ministério, que cada um, Senhor, esteja reconhecendo a Tua misericórdia, a Tua graça sobre suas vidas, Senhor Deus. Assim nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos louvar a Deus nesse momento, vamos adorar ao Senhor. Tudo pode passar.
Amados, hoje vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações o nosso querido irmão Luiz Carlos Ferreira. Ele é o líder dos jovens adultos da nossa igreja. Você o conhece, está constantemente no Ministério de Louvor, e hoje nós vamos estar atentos para ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração, ainda pensando nesse tema tão importante da realidade do nosso compromisso em levarmos a palavra de Deus e o compromisso missionário em nossa cidade. Que Deus abençoe sua vida, Luiz. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos abrir o nosso coração para entendermos o que Deus tem para nós. Graças e paz, meus irmãos. É sempre um prazer, uma alegria poder compartilhar sobre tudo aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. E nos encontramos em um tempo bastante estratégico, que Deus ele tem falado ao nosso coração. Nós temos aprendido bastante nesse período, creio que os irmãos também, mas temos a certeza que a boa mão do Senhor está sempre sobre as nossas vidas, nos orientando, nos ajudando, nos direcionando a fazer a sua vontade. E não esquecendo que estamos em Missões Rio, que diz assim o tema: a cidade clama, quem responderá? E quando ouvimos esse tema, nós lembramos um pouco do chamado de Isaías, Quando Isaías ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro maravilhoso, ele tem a visão da glória de Deus. Ele passa a ter uma experiência maravilhosa, mas que traz uma grande responsabilidade para a vida dele, que ele tem a visão de Deus no sublime trono, os anjos cantando santo, santo, santo. Os seus lábios são tocados com Atenaz e é purificado os seus lábios, e ele se encontra ali reconhecendo a sua condição, E aí ele escuta Deus falar, a quem enviarei, quem nós enviaremos. E quando nós vemos um tema desse, nós lembramos desse chamado de Isaías, que é algo que fala ao nosso coração. E falar de missões num tempo tão diferente é algo que nos desafia a buscar em Deus o que fazer e como fazer. E quando olhamos para o texto que nós separamos, nós vemos ali a ação do Espírito Santo, a história, O texto que nós separamos é em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1, que vai até o versículo 11, narra um pouquinho do início daquilo que Deus ele fez no meio do seu povo. É um livro que é conhecido não somente como Atos dos Apóstolos, mas em sua grande maioria dos seus estudiosos falam que seria bom ser chamado de Atos do Espírito Santo. Qual grande foi tamanha a ação do Espírito Santo na vida dos seus servos e servas, de pessoas que se colocaram diante de Deus, que se colocaram como instrumentos de Deus, pessoas que foram usadas por Deus. O livro de Atos ele fala sobre grandes discursos, sobre milagres e curas, conversões de pessoas que se colocaram, e fala também de pessoas que morreram, mas morreram anunciando a palavra, que morreram sendo a semente, que anunciou a palavra. Que o nosso coração esteja assim, contagiado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, que Deus ele continue falando ao nosso coração. E eu gostaria de ler com os irmãos aqui e meditar um pouco sobre esse texto que nós separamos, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a não só fazer, mas a ensinar, e até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que se respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim ouviste,
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse-lhe: Não vos pertencem saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o, ele foi levado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Esse texto ele nos chama bastante atenção, porque ele narra o início, né? Ele narra como se fosse o fim, trazendo o início, né, de uma história. O fim do Evangelho narra um pouco sobre o finalzinho do Evangelho, mas ao mesmo tempo ele inicia uma história como se Jesus, ele de uma certa forma, ele cumpriu a missão e ele deixa nas mãos dos seus discípulos e apóstolos a responsabilidade, né? E Lucas, ele fala com Teófilo, mostrando não somente ele com riqueza de detalhes, porque se você olhar o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 1, no versículo 3, ele é bastante parecido com o versículo 1 de Atos, que ele conta de Jesus, de tudo aquilo que Jesus que ele fez, não somente do que ele fez, mas do que ele ensina, né? Nós olhamos aqui Lucas, ele tendo o cuidado, né, de mostrar os detalhes daquilo que Jesus ele fez no meio do seu povo, né? Da forma que ele esteve no meio do seu povo, da forma que ele orientou os seus discípulos acerca do reino de Deus, e o que seria o reino de Deus e do que seria anunciar o reino de Deus, né? O livro de Atos, ele é bastante conhecido porque nós olhamos ali também na história da igreja, inclusive no comentário da Bíblia TEB, que é a tradução ecumênica do Brasil, fala que alguns antigos cristãos olhavam o livro de Atos e se alegravam, né? Era um livro também que motivava bastante o seu povo, trazendo alegria ao coração, vendo a ação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que trabalhou em Atos naquelas vidas é o mesmo Espírito Santo que está na minha vida e está na sua vida. Você que conhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que tem Ele no seu coração, você que é templo do Espírito Santo, é o mesmo Espírito que habita em você. E ele agia segundo a necessidade dos irmãos naquele tempo, e da mesma forma ele age nas nossas vidas, né? Nós conseguimos enxergar algumas coisas aqui nesse texto que eu queria meditar com os irmãos aqui. Eu queria conversar com os irmãos algumas coisas que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E nós enxergamos aqui 3 questões aqui que nos chamam a atenção. E a primeira delas é o cuidado de Deus, o cuidado. Nós enxergamos o cuidado de Deus através de Jesus Cristo. A partir do versículo 3, Jesus fala de Jesus aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Ou seja, Jesus ele passou por muitas situações, ele passou por tribulações, ele padeceu, mas ele se apresenta aos seus discípulos para testificar tudo aquilo que ele tinha ensinado aos seus discípulos, né? Ele morre daquela forma, né, que alguns enxergam de forma trágica, e nós também podemos dizer que foi de uma forma trágica. Ele padeceu, ele passou por muitas situações, mas ele aparece mostrando a verdade daquilo que ele anunciava, era necessário acontecer.
era necessário acontecer. E mais à frente, nesse versículo, fala que ao espaço de 40 dias, ele estava falando a respeito do reino de Deus. Ele estava anunciando, ele estava ensinando, ele estava trazendo para eles tudo aquilo, trazendo ao coração deles tudo aquilo que ele já mostrava, né? Através dos seus milagres, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, tudo aquilo que ele ensinou, ele mostrou, não somente na prática, no sentido de realizar os milagres, os sinais e as maravilhas, mas a ressurreição, né? E assim a gente também lembra que em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 30, a partir do versículo 13, do caminho de Emaús, dois dos seus discípulos que viram Jesus passar por algumas situações ali, eles viram os escárnios, eles viram as tribulações, eles viram ali os açoites, e quando eles viram a morte de Jesus, eles já passavam ali com o coração atribulado, entristecidos, conversando entre si. Acabou a esperança, acabou a alegria, acabou tudo, as coisas não vão acontecer como nós imaginávamos. E eles andavam ali conversando sobre tudo aquilo que eles tinham no coração antes, quando eles andavam com Jesus, e agora tudo aquilo que eles enxergaram, né? Fizeram esquecer. E aí alguém se aproxima e fala com eles: por que vocês estão tristes? Né? E por que vocês estão tristes? E aí um deles fala: você é um estrangeiro? Da onde que você veio? Aquele Jesus, aquele que falava que nós achávamos que ia remir Israel, aquele que era a promessa, acabou. Ele morreu. Você não sabe o que aconteceu. Ele foi entregue lá, ele passou por várias coisas. E aí, eles não sabendo que era Jesus, Jesus chega com a palavra e fala: não era necessário isso acontecer? O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a palavra, ela nos sustenta. Tem uma canção que ela diz, tem uma ministração e uma canção, né, que nós ouvimos várias vezes, né, essa canção que fala que o Deus das causas impossíveis. Dentro dessa ministração, o cantor ele fala: a palavra ela vai te sustentar. A palavra ela vai te sustentar enquanto te faltar forças, né? Ele fala sobre Jairo, né? Quando Jairo chega lá e Jesus vai junto com ele e fala com ele no meio do caminho: ó, não precisa mais de levar o Jesus lá porque a sua filha morreu. E aí Jesus fala para ele: traz a tranquilidade. Fala que para ele ficar tranquilo, porque ele já estava ali. E a palavra é isso. Ela nos sustenta quando nos falta força. Ela nos traz esperança. Ele trouxe à memória dos seus discípulos aquilo que traz esperança, a palavra de Deus. É ela que tem sustentado o seu povo. Os céus e terras eles vão passar, mas a palavra de Deus ela não passa. Nós olhamos aqui aquelas pessoas que estavam com a mente, com o coração atribulado, aquelas pessoas que se encontravam naquela condição, vendo ali Jesus passar por tudo aquilo. Mas o mesmo Jesus, ele se apresenta para eles e ali, ele para aqueles dois homens no caminho de Emaús e fala: a palavra falava sobre isso. E aí no momento do partir do pão, as escamas caem dos olhos. A palavra faz o quê? Ela tira as escamas dos nossos olhos. Ela nos faz enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Às vezes nós olhamos para as tribulações e não é isso que está acontecendo hoje. Nós vemos irmãos enxergando somente as tribulações, somente as tristezas, mas nós podemos ver a glória de Deus quando olhamos para a palavra. Quando nós buscamos o Senhor em oração, o Espírito Santo ele move o nosso coração a orar pelos nossos irmãos, a orar por aqueles que estão perdidos.
E esse tema, ele é um tema desafiador. Ele diz que a cidade clama, a cidade precisa de alguém que anuncie a palavra. E aí vem a pergunta, quem responderá? Ela nos convida, né? Ela não vem simplesmente como uma pergunta, mas ela vem também como um convite. Quem responderá? Eu e você necessitamos dessa palavra maravilhosa, a palavra de Deus, aquela que nos alimenta, aquela que nos sustenta. A palavra de Deus, ela tem sustentado seu povo durante muito tempo e ela sempre vai sustentar. Eu consigo enxergar também aqui aqueles que estavam com o coração atribulado, entristecidos. E aí eu vejo as pessoas ansiosas. Quantas pessoas a gente tem encontrado aí ansiosas? Aí o que a palavra de Deus diz? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Fala assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A misericórdia do Senhor, mais uma vez, se renovou sobre as suas vidas. Por quê? Porque você está hoje ouvindo a palavra. Então lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele está cuidando de você, ele está cuidando da sua casa, ele está alimentando a sua alma, ele está trazendo mais uma vez você à vida. Isso é a palavra de Deus. Quando nós olhamos pro livro de Atos, Atos do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que intercede por nós, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos levanta. É Ele que vem, como diz alguns pregadores, como um tradutor. Quando nós não temos palavras em oração, Ele leva ao Pai a nossa condição. Ele fala com o Pai, aqui ó, está o seu filho. O seu filho está desse jeito. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que habita em você. É Ele que produz vida. E nós estamos aqui como instrumentos de Deus nessa terra para anunciar, nessa terra que precisa de vida, que precisa de vozes que clamam nesses desertos, desses corações que precisam ser preenchidos com a palavra de Deus. Nesse texto de Atos, nós conseguimos enxergar outras coisas. Nós conseguimos aqui no versículo 4, Jesus falar sobre obediência. Obediência à palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 4. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ou seja, para ficarmos obedientes, na obediência de Deus. Se ficarmos na obediência de Deus, vai se concluir aquilo ali ó, que ele fala no versículo 8. Mas receberei virtude do Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas. Não somente aqui, não somente onde você está, mas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. É isso que o Espírito Santo faz. A virtude do Espírito Santo, ela traz o que? Ela traz intrepidez, ela nos dá a coragem de anunciar a palavra. Quando nós estamos conectados nele, quando nós estamos ali ligados na videira, quando nós permanecemos na promessa, como diz em Salmo capítulo 1, versículo 3, como árvores plantadas aos ribeiros, junto ali ao ribeiro de água, no tempo certo. No tempo certo ele produz o fruto certo. As folhas não caem. Permanecendo na promessa, permanecendo em tudo aquilo que o Pai prometeu. Deus, ele quer usar o seu povo para a glória dele. Como no livro de Atos nós conhecemos aqui homens e mulheres que se colocaram diante de Deus, que se posicionaram como instrumentos de Deus. Deus, ele quer nos usar para isso.
para anunciar nessa cidade que precisa ouvir a palavra, que precisa ter vida, mas para isso precisamos obedecer à voz de Deus. Deus, ele cuida dos seus filhos, Deus, ele cuida do seu povo, mas precisamos permanecer obedientes àquilo que Jesus falou, permaneça naquilo que Deus colocou você, aonde Deus quer que você esteja, em qual posição Deus te colocou, em qual lugar Deus te colocou. Deus, ele vai te dar estratégia através do Espírito Santo, ele vai falar o seu coração, através de quê? Através da busca. Que busca, irmão? A leitura da palavra. A leitura da palavra, a meditar nela de dia e de noite, a permanecer firme, sendo como árvore plantada, porque no tempo certo você vai produzir esse fruto, e esse fruto será para a glória de Deus, e o nome dele será glorificado na sua vida. Eu e você precisamos ser esses instrumentos na mão de Deus. E temos aqui também o terceiro ponto que nós olhamos, que é super importante, que muitas das vezes a gente percebe que esqueceram. Eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram a orientação, né? Primeiro, eles receberam o cuidado de Deus. No versículo 3, Jesus, ele ficou 40 dias falando com eles, ensinando, orientando. Jesus apareceu e testificou de tudo aquilo que precisava mostrar ali, ó. A promessa se cumpriu. Ele padeceu, ele morreu e ele ressuscitou. E naqueles 40 dias ele estava ali ensinando. No versículo 4, nós falamos de quê? Falamos da obediência. Deus fala para nós obedecermos a sua palavra. Permaneça firme. Permaneça firme. Firme na palavra, firme nas promessas, firme aonde Deus te colocou, firme no seu ministério, firme com o seu coração em Deus, firme naquilo que Deus te chamou para fazer. Permaneça firme em Deus. E o terceiro ponto, para nós permanecer, para recebermos o cuidado de Deus. Falamos de obediência. Para quê? Para prepararmos. Porque no versículo 11 ele fala desse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele vai voltar da mesma forma. Ele fala da volta de Cristo. Ele fala de preparar o seu povo. Ele me chama e te chama a ajudar nesse momento aí de preparar o seu povo. Por quê? Porque Jesus, ele vai voltar. E pessoas estão esquecendo dessa promessa. Pessoas estão vivendo, comendo e bebendo como se nada fosse acontecer. Os seus olhos já não estão mais na eternidade. O seu coração já não está mais na eternidade. Dizia D.L. Moody sobre uma das pregações. Eu posso aqui parafrasear, porque as palavras exatas eu não vou te dizer com certeza, mas ele ouviu de um pregador que Deus, ele buscava homens, e eu digo aqui homens e mulheres que pudessem ser usados para a glória de Deus, com poder, cheios da sua presença, para anunciar o reino, pessoas cheias do poder de Deus. Mas o poder de Deus é isso, é a palavra, é a intimidade, não é simples movimentos, não, é a palavra, é você ter o coração nele. E dizia ele que que uma pessoa estava do outro lado do templo, numa parte um pouco superior, ouvindo esse pregador, e o pregador repetia várias vezes. Ele repetia várias vezes isso. E essa pessoa que estava nessa parte um pouco mais alta, ele chorava, e o pregador falava insistentemente que Deus buscava essas pessoas,
E Deus buscava essas pessoas. E aí, quando acabou a pregação, esse pregador, ele chamou essa pessoa que chorava. E quando ele falou com essa pessoa que chorava, ele perguntava por que toda vez que eu falava isso, e por que no momento você chorava tanto? E aí essa pessoa que estava chorando, ela falou assim: toda vez que eu ouvia isso, Deus confirmava no meu coração, essa pessoa é você. E Deus usou a vida desse pregador. Tem uma outra pregadora da palavra, que ela já tinha essa disciplina que nós temos agora o costume de falar, disciplina espiritual, de buscar o Senhor em oração, de estar sempre lendo e meditando na palavra de dia e de noite, de uma pessoa que estava sempre ali na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E ela percebeu que a seara era enorme, que a seara era grande, e poucos eram os trabalhadores. E ela se propôs a fazer. E ela foi entrevistada um dia e perguntaram para ela como foi o seu chamado. E ela falou: como assim? Como você ouviu a voz de Deus? Como você ouviu Deus falar que você deveria fazer alguma coisa? Como Deus ele te chamou para o ministério? E ela falou: sinceramente, eu simplesmente vi a necessidade da obra e comecei a fazer. Ou seja, Deus ele nos usa. E nem sempre vai ser um trovão, uma ventania, e nem sempre vai ser uma barulheira. Mas nós vamos estar ali como um bom obreiro que vai se apresentar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ele vai me incomodar e te incomodar a fazer a obra de Deus. Sermos aquele que está caminhando com Deus e ouvindo a voz dele, tendo a orientação dele para anunciar a palavra. Para quê? Para preparar esse povo para a volta de Jesus. Para esse ponto. Porque quando nós olhamos aqui nesse versículo, ele fala, os homens, esses dois homens, ele fala para os discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Eu entendo que ele fala assim: esse Jesus ele já cumpriu a missão dele, ele já fez, agora é com vocês. E aí eu vejo, meus irmãos, agora é com a gente, através do Espírito Santo nas nossas vidas. Que o Senhor ele venha aquecer o meu e o seu coração a fazer a vontade dele. Que nós venhamos estar com os nossos olhos nele. Que nós venhamos estar a cada dia fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, através da palavra. Que essa palavra ela venha falar ao meu e o seu coração, nos dando a alegria. Nos dando alegria, porque Deus, ele em todo tempo, ele nos alegra quando nós percebemos que Deus, ele fala conosco. Quem somos nós, irmãos? Nós somos o templo do Espírito Santo. Você imagina, disse um pregador que se você é templo do Espírito Santo é porque você tem um rei, porque o Espírito Santo é Deus. Então você tem Deus e você tem o reino. Então você pode anunciar o reino. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela nossa vida. Glória a Deus porque nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se de repente você que não conhece ainda, você quer experimentar isso, coloca aí no chat, fala com um dos irmãos, entre em contato com a nossa igreja e fala: eu quero esse Jesus, eu quero essa paz que excede todo o entendimento, eu quero entender isso, eu quero entender essa alegria, eu quero entender por que esse povo eles passaram por tantas coisas, mas eles estavam sempre alegres. Por que nós encontramos em alguns textos falam de testemunhos de pessoas transformadas? Ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer trabalhar no seu coração. Se de repente você não conhece a Jesus, diga aí: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Espírito Santo na minha vida. Eu quero essa alegria.
Que o nosso coração seja um coração missionário, um coração que anuncia a palavra. Meus irmãos, que nós viemos atender esse convite de anunciar a palavra do Senhor. Essa cidade que precisa de vozes que clamam nesse deserto. Essa cidade que precisa de pessoas que clamem pela vida deles. Que o nosso coração seja um coração que adore ao Senhor em forma de vidas transformadas. Que nós venhamos viver verdadeiramente o reino de Deus e anunciar o reino de Deus. Que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E que essa palavra ela faça eco no nosso coração. Que ela nos traga a felicidade, que ela traga o avivamento que é a palavra. O avivamento que somente a palavra faz quando nós meditamos nela. Se de repente você não teve a alegria, não está com aquela mesma alegria, que o Espírito Santo ele venha falar o seu coração hoje. Que você venha ter a alegria de poder ter a sua vida devocional com Deus, de poder buscar Ele, de falar com Ele, Senhor, aonde que o Senhor quer me colocar, o que eu preciso fazer, onde que o Senhor quer me usar. Deus ele vai falar o seu coração. Deus ele conta contigo. Não é que ele precise, ele conta contigo. Ele nos dá esse privilégio de ser instrumentos do reino dele, para a glória dele. Que nós venhamos ser esses instrumentos. Que o meu e o seu coração seja um coração adorador. Amém? Amém. Que nós tenhamos de fato um coração adorador, que sejamos mesmo instrumentos do nosso Senhor, que Ele nos use, que a nossa vida esteja nas mãos dele, para que sejamos cheios do seu Espírito, e seu Espírito nos conduza a fazer a vontade dele e a alcançar pessoas para a sua glória. Muito obrigado, Luiz, pela palavra, que Deus abençoe você, abençoe seu ministério, abençoe sua família. Muito obrigado por sua dedicação, através do louvor, através também do Querigma na Mesa, da live que o Luiz e o pastor Alex Chagas têm feito. Essa última semana foi uma devocional, nós compartilhamos com os irmãos, espero que tenha abençoado a vida de vocês. Que Deus continue abençoando seu ministério, Luiz. Nós terminamos esse culto, então, agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor abençoe você e sua família com a paz, com a graça, com a alegria do Senhor, que Ele cubra vocês com a proteção dEle, que haja provisão na sua casa, que vocês possam ficar bem e com saúde, mas se houver uma luta e se a enfermidade os alcançar, que Deus os restaure com a sua cura e os fortaleça no meio da luta para que vocês possam perseverar. Muito obrigado por estar aqui conosco, fiquem em paz e nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém.